Querido Deus Pai, aqui estamos nós nesta noite na Tua casa e viemos, Pai, Te agradecer pelas vitórias, pelo livramento, pelas bênçãos, pelo cuidado que Tu tivesse hoje conosco, Pai. Te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que foi grande sobre nossas vidas. Pai, muito obrigado. Só um Pai amoroso pode cuidar com amor os seus filhos, livrar de todos os males e guiar com segurança ao caminho que ele deve andar. Assim prepara o nosso coração nesta noite para receber, para guardar a Tua palavra. Os nossos ouvidos, Pai, tira a dificuldade de ouvir, de entender, Senhor, e compreender a Tua vontade para nós, através da Tua palavra nesta noite. Deus, oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor, que é grande, poderoso e majestoso, Rei soberano nas nossas vidas. Graças a Deus. Meus irmãos, a partir de hoje estaremos iniciando uma nova série de estudos da palavra do Senhor, dentro ainda das epístolas gerais que temos estudado. Já estudamos 1º e 2 Pedro, já estudamos a epístola de Tiago, e hoje iniciaremos o estudo da epístola aos Hebreus, que o título desta série que nós vamos estudar chama-se Novo e Vivo Caminho. E hoje nós vamos fazer uma breve introdução, um pequeno panorama da carta aos Hebreus, para nós possamos perceber a relevância desta carta, que alguns inclusive chamam de o quinto evangelho, como se fosse um quinto evangelho no Novo Testamento. Nós temos os 4 evangelhos mesmo, que assim são classificados: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a carta aos Hebreus também pode ser considerado como um quinto evangelho, alguns teólogos assim o consideram. É uma carta que faz muita remissão e muita menção a muitos versículos do Antigo Testamento. Dos livros do Novo Testamento, a carta aos Hebreus é a que mais faz referências a Salmos, faz muitas referências ao livro de Levítico, faz muitas referências aos profetas, faz menção à Torá de um modo geral, ao Pentateuco, tem muitas citações diretas. Então é uma carta riquíssima para justamente nos ensinar sobre a relevância, a importância da pessoa de Cristo e também da obra que Cristo operou na cruz do Calvário. Então essa epístola é muito importante para reforçar a nossa fé, para que nós possamos olhar para Jesus com aquilo que Ele verdadeiramente é superior, importante, maior do que tudo, maior do que todas as coisas, como lemos nos versículos 1 ao 4. Ele é a última, digamos assim, é a última declaração. Jesus é a última e mais eloquente declaração de amor de Deus para com o homem. É isso que o escritor aos Hebreus, no início do capítulo 1, vem justamente nos mostrar. Ele foi a última palavra que Deus deu para falar ao coração dos homens. E o contexto desta carta, primeiro, o nome Hebreus é justamente porque os destinatários desta epístola vão ser justamente judeus que creram em Jesus como o Messias e que estão numa fase da sua caminhada com Jesus duvidosos, estão titubeando, cocheando em voltar para as antigas práticas do judaísmo, como eles antes tinham entendido. Então, o escritor aos Hebreus, inclusive, faz algumas advertências quanto a isso, e no capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer: por conta de muitos desses judeus que creram em Jesus como Messias, estavam cogitando e pensando em voltar às velhas práticas do judaísmo, estavam querendo deixar o convívio daquela congregação, e ele faz essa advertência no capítulo 10, olha, não deixem
o convívio da congregação, como alguns estão fazendo, porque é aí na congregação que Jesus está edificando a sua igreja e que nós fazemos parte. Então, um dos objetivos da carta aos Hebreus era mostrar justamente isso, que o Senhor Jesus apresentou para esses irmãos judeus um caminho novo. Por isso o tema da nossa série é Novo e Vivo Caminho, que eles precisavam aprender a caminhar nesse novo e vivo caminho e não voltar atrás nas antigas práticas. E para combater essa apostasia que estava querendo entrar no meio dos judeus cristãos, o escritor aos Hebreus então traz muitos adjetivos para mostrar a pessoa de Cristo e para mostrar o valor da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, ele traz ao longo da epístola toda aos Hebreus, ele vai falar essa expressão superior, falando da pessoa de Cristo, pelo menos 13 vezes ao longo de toda a epístola, ele vai falar que Jesus é superior aos anjos, a pessoa de Jesus, ela é superior a Moisés, ele é superior aos profetas, ele é superior à própria lei. Ele vai falando que em Jesus nós temos uma esperança que também é superior. Ele vai falar que a aliança que Jesus faz conosco é superior do que a aliança anterior, e ele é um mediador melhor do que o mediador anterior, do que os sacrifícios de animais que anteriormente eram feitos, e as promessas que Jesus vem trazer para nós é superior do que as promessas que tinham no Antigo Testamento. Então ele vai trazer, para que os judeus cristãos não apostatassem da fé. Só um parêntese, a apostasia é mais do que desviar-se. Porque o cristão, o crente, às vezes nós estamos caminhando, a gente se desvia, comete um erro, ou esfria na fé e acaba saindo dos caminhos, mas um desviado, digamos assim, vamos botar nessa qualificação, um desviado comum, que apenas sai dos caminhos do Senhor por um erro, por um tropeço e não se corrige, essa pessoa, esse desviado, de uma certa forma, ainda tem um certo temor a Deus. O apóstata, ele sai dos caminhos do Senhor, mas ele é pior, ele sai dos caminhos e sai tacando pedra na cruz que um dia ele disse que seguia e amava. O apóstata é aquele que deixa os caminhos e amaldiçoa o Jesus que ele disse que em outro momento servia. O apóstata sai verdadeiramente tacando pedra na cruz de Jesus, amaldiçoando a Jesus. É um grau mais baixo de deixar os caminhos do Senhor, é diferente de um desviado. Não sei se os irmãos estão entendendo. O apóstata fala, além de sair dos caminhos, fala mal, cospe no prato que comeu, na linguagem bem popular, na expressão bem popular. É isso que também o escritor aos Hebreus quer combater, impedir que esses irmãos judeus enveredassem para esse caminho da apostasia, porque nós temos que ter na mente, inclusive aqui mais embaixo nós vamos ver, nós vamos sempre chamar o autor da carta dos Hebreus, porque não há uma autoria definida, não se sabe ao certo quem escreveu essa carta. Eu coloco aqui entre parênteses que há algumas pessoas que sugerem que pode ter sido o apóstolo Paulo que escreveu, pode ter sido o próprio Lucas, pode ter sido Apolo, ou ainda pode ter sido Barnabé o autor desta carta. Mas uma corrente mais assim robusta, de que querendo sugerir um autor, entende que provavelmente o autor da carta seja Paulo, mas aqui é só para efeito de conhecimento. Por isso que nós falamos sempre o autor da carta aos Hebreus, diferente de Efésios, o apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, em que se sabe a autoria, a carta dos Hebreus não se sabe, mas certamente o autor desta epístola era profundo conhecedor dos mandamentos do rito judaico, era um profundo conhecedor das leis levíticas, porque ele traz essa epístola aplicando a pessoa de Jesus, trazendo para uma visão judaica, conforme o rito dos sacrifícios. E ele traz, no capítulo, se não me engano, é o capítulo 5 ou 6,
ou melhor dizendo, no capítulo 9, ele vai dizer que o sacrifício de Jesus é definitivo. Ele morreu de uma vez por todas, diferente dos sacrifícios que eram oferecidos pelos animais, pelos sangues de touros, de animais que não tinham o poder e a capacidade de purificar e de perdoar, e de purificar a consciência daquele que estava oferecendo o sacrifício. Por isso ele diz que o Senhor Jesus é superior. Ele é um sacrifício, inclusive, superior aos de animais, porque o sangue de animais não purificava a consciência, não mudava a intenção do coração. Já o sangue de Jesus tem poder para purificar a consciência, para mudar inteiramente uma pessoa. O sangue de Jesus verdadeiramente pode nos fazer novas criaturas, como ele mesmo declarou: necessário vos é nascer de novo. Só o sangue de Jesus, que é superior ao sangue de animais, é que pode operar este milagre, pode fazer isso na vida de um homem. Então, para combater o abandono da fé, o escritor traz que o Senhor Jesus é superior. Ele, falando a respeito da obra de Cristo, ele vai dizer que tudo que Cristo fez é perfeito. Ele apresenta essa expressão perfeito por pelo menos 14 vezes ao longo da carta, ou a palavra perfeito, ou algum sinônimo levando a esse mesmo significado de completo. E perfeito aqui significaria completo, total, pleno, de uma vez por todas, em que não precisa mais de nenhum conserto. Por isso é perfeito. Então ele vai dizer que o sangue de Jesus é perfeito para nos purificar da consciência. Ele nos coloca, o sangue de Jesus nos põe diante de Deus numa posição de perfeição. Pelo sangue de Jesus eu posso me apresentar com ousadia, como ele diz no capítulo 10, com confiança, porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado, e eu posso ser íntegro, inteiro, perfeito pelo sangue de Jesus, porque ele foi o sacrifício perfeito, e ele aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Hebreus 10, 14. Então, por isso, Jesus, a sua obra é perfeita, e aquele que opera essa obra, aquele que é o autor desta obra perfeita, aquele que é superior a tudo, opera não no nível do tempo e do cronos como nós vivemos, mas ele é eterno. O sacrifício dele foi oferecido, inclusive o capítulo 9 de Hebreus vai dizer isso. O sacrifício de Jesus oferecido na cruz do Calvário, aqui nós vamos abordar isso mais detalhes lá, mas só para você entender o que é eterno. O sacrifício de Jesus, apesar de ter sido lá no monte, no Gólgota, fisicamente, mas o seu sangue foi vertido no santuário de Deus eterno. Apesar do sangue dele ter vertido até a última gota lá na cruz do Calvário, mas o escritor aos Hebreus traz esse sacrifício para o plano da eternidade. O sacrifício de Jesus foi oferecido primeiro por Deus, capítulo 9 diz isso. Deus ofereceu a Jesus num santuário eterno, e lá o seu sangue foi vertido no santuário que é eterno, perfeito, cuja cópia Moisés viu. Capítulo 9 de Hebreus diz isso. A cópia do santuário que Moisés desenhou, e como o templo era uma cópia do santuário eterno, onde Jesus verteu o seu sangue para nos redimir. Por isso o sangue e o autor da nossa salvação é eterno, como está em Hebreus 5:9. Ele é o autor da salvação eterna. Por meio dele nós obtivemos eterna redenção. Hebreus 9:12. E ele, Jesus, compartilha uma promessa de uma eterna herança. Hebreus 9:15. E por conta disso o seu trono é para todo sempre, é eterno, é de eternidade em eternidade. Hebreus 1:8. E ele também é sacerdote eterno para todo sempre. Hebreus 5:6, 6:20 e 7:17. O nosso sacerdote não é como os sacerdotes levíticos, mas ele é um sacerdote eterno, da linhagem de Melquisedeque, como ele vai falar no capítulo 8, capítulo 9 também da carta aos Hebreus. Então, meus irmãos, essa é a proposta do autor dessa carta
para mostrar que Cristo é superior. Por que voltar atrás se nós temos toda essa obra perfeita? Se nós temos esse sacerdote que é superior a tudo, aos anjos inclusive, superior a todas as coisas criadas. Nós vamos ver aqui, na continuação do capítulo 1, o escritor faz algumas perguntas. Por um acaso Deus falou aos anjos: filho meu, eu hoje te gerei? Não, ele só falou isso para Jesus. Então, para mostrar que Cristo é superior a tudo o que existe, Ele é a exata expressão de Deus, Ele é a última palavra de Deus para a salvação da humanidade. Não haverá nada mais além do que Jesus sendo revelado para mostrar o que Deus tem de melhor. Portanto, irmãos, quando algumas pessoas dizem o melhor de Deus está por vir, não, porque o melhor de Deus Ele já mandou, que foi a sua exata expressão, que é a exata, olha o que ele diz aqui, ele é o resplendor, versículo 3, esse Jesus é o resplendor da glória de Deus, e ele é a exata expressão do ser de Deus, ele é o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito e purificado dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então não tem nada de melhor para vir não, irmão. O que já tinha de melhor, Deus mandou para você. Então não volte atrás. Não abandone esse caminho. Não volte às velhas práticas. Esse é o objetivo do escritor aos Hebreus, para mostrar para esses crentes: por que vocês estão querendo voltar para a realidade antiga, se a nova realidade é tudo isso aqui? Essa mesma advertência fica para nós hoje. Por que estamos cocheando em abandonar a Deus por circunstâncias da vida, por dificuldades, por tribulações, quaisquer que sejam elas, por enfermidades, por escassez, por qualquer situação que seja? Por que estamos cogitando voltar atrás, se o nosso Salvador é superior, se a obra que Ele fez para nós é perfeita, e se a redenção que nele alcançamos é eterna? Essa é a palavra da carta. Em síntese, um panorama geral, o escritor está querendo despertar isto no coração desses crentes judeus. Aí você pode pensar, assim como foi a carta de Tiago, que ele inclusive diz no início, Tiago diz aos judeus que estão na dispersão. A proposta de Tiago era falar com os judeus, mas nós vimos que não era só para judeus que ele estava escrevendo. O objetivo era edificar e trazer maturidade para todos que tivessem contato com aquela carta. Aqui é a mesma coisa, irmãos. Nós vamos ver que, apesar de os destinatários terem sido os judeus, efetivamente, que creram em Jesus, nós vamos extrair daqui, podemos extrair para as nossas vidas muitas coisas e muitos ensinamentos para a nossa edificação. Nós vamos ver aqui que esta expressão, inclusive eu trago aqui um breve comentário, não sei se você já chegou a ouvir alguma coisa nesse sentido, mas no significado da palavra hebreu. Nós vamos ver na palavra de Deus que quem foi o fundador da nação de Israel, na palavra de Deus? Israel começa a partir de qual homem? Não, Abraão é o pai da fé. Ele começa a partir de Abraão. Não está de todo errado não, Mário, depois a gente vai chegar e é mais ou menos isso daí. Abraão começa a ser chamado por Deus lá em Gênesis capítulo 12, na verdade se você ler o final do capítulo 11, ali já tem um indício de que Deus está chamando a família de Abraão, mas o pai de Abraão não ouviu a voz de Deus, mas Abraão ouviu e continuou a jornada. Eles já estavam ali, a família de Abraão já estava indo em direção a Canaã, mas o pai de Abraão na verdade, o pai de Abrão ficou lá em Ur dos Caldeus, gostou da Caldeia, gostou de ficar ali, e aí não seguiu a jornada, e Deus falou com Abrão, e Abrão deu continuidade ao que Deus havia chamado. Ele diz: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a cidade, para o lugar, para a terra que eu vou te mostrar. E Gênesis 12:6 diz assim: e atravessou Abrão a Mesopotâmia em direção a Canaã. Irmãos, e essa expressão atravessou é justamente hebreu.
no hebraico, essa expressão hebreu significa ivri. O que a palavra de Deus está dizendo? Que Abraão, ivri, atravessou. Abraão, como um bom hebreu, ele atravessou a Mesopotâmia em direção à jornada que Deus havia proposto para ele. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós vamos ver que Abraão, inclusive, era conhecido não como israelita, Abraão não era conhecido como judeu, Abraão era conhecido como hebreu. Isso está em Gênesis 14, 13. Quando Abraão foi para aquela luta para a cidade, para livrar seu sobrinho Ló, daqueles reis que haviam aprisionado, diz: vai lá com Abraão, o hebreu. Ele não era conhecido como Abraão, o judeu, Abraão, o israelita, ele era conhecido como o hebreu, porque hebreu significa aquele que atravessa. Abraão era conhecido como aquele que atravessa, aquele que sai de um estágio velho para atravessar para um novo estágio. É por isso que Abrão saiu, mas atravessou para se tornar Abraão. Ele saiu de uma posição, e todas as vezes que a Bíblia nos apresenta mudança de nome, significa que aquele personagem mudou a sua condição espiritual diante dos olhos do Senhor. Abrão se tornou Abraão, Sarai se tornou Sara, porque ela foi mudada por Deus. Nós vamos ver Jacó, que se transformou em Israel, e a palavra de Deus vai mudando. Josué, servo de Moisés, não era Josué o nome dele. O nome dele era Oséias. Quando ele foi espiar a terra com os 12 espias lá, Josué mudou o nome Moisés mudou o nome de Josué. Ele diz lá, o texto do capítulo 12 de Números vai dizer: e Oséias, filho de Num, lá no texto vai dizer que Moisés mudou o seu nome para Josué. E a partir daí ele se transformou em Josué, que o significado do nome Josué é Deus é meu Salvador. É uma espécie de Jesus é Yeshua, Josué é Yehoshua. Inclusive é muito parecido em hebraico o nome de Josué com o nome de Jesus. Mas o que aconteceu com Josué? Antes ele era Oséias, mas Moisés mudou seu nome para Josué. Jeová é o meu Salvador, para mostrar que ele mudou a sua posição espiritual. A partir daí, Josué passou a ser diferenciado diante do povo. Então, todas as vezes que Deus muda o nome de um personagem, na verdade, aí há uma mudança de posição espiritual aos olhos de Deus. Aquela pessoa se deixou transformar. Jacó é o mais clássico, né? Ele precisou guerrear com o anjo, precisou lutar com o anjo, brigou ali, o anjo só venceu porque ele tocou na perna dele e ele ficou todo quebrado, e aí Deus, agora vou te mudar o teu nome, agora você alcançou a posição que eu queria para você, Jacó. Deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Então, aqui a mesma coisa, aqueles que têm os seus nomes mudados, são aqueles que são verdadeiramente hebreus, que mudam a sua posição. É essa a ideia que eu quero apresentar para os irmãos nesta noite, que não é para judeu essa carta não, essa carta é para todo peregrino que está atravessando desta vida, para chegar e alcançar a terra prometida que Deus tem para nós. Capítulo 5 ou 4 de Hebreus vai falar do descanso. O capítulo 4 de Hebreus, ele vai falar dessa travessia do povo de Israel. Josué entra na terra prometida, mas não deu o descanso definitivo para Israel. E aí ele vai escrever: porque o nosso descanso definitivo está em Cristo Jesus. Então é por isso que nós, como bons hebreus, precisamos atravessar. Abraão atravessou inclusive atravessou literalmente, porque a cidade de Ur dos Caldeus, geograficamente, saindo de Ur dos Caldeus para atravessar para a terra de Canaã, ele teve que literalmente atravessar o rio Eufrates. Você vai ver isso quando Jacó volta de Labão. Jacó faz o caminho de volta, e ele atravessa, e lá, Gênesis capítulo 33 vai dizer que Jacó precisou atravessar o Eufrates para chegar na terra de onde Abraão havia saído. Então, Abraão literalmente atravessou o rio. Aí nós vamos ver na história do povo de Israel, nós vamos ver que o povo de Israel, Jacó atravessou,
foi um hebreu, ele atravessou para chegar à mudança de seu nome, lá em Peniel ele atravessou um vale chamado Jaboque. Depois, quando ele atravessou esse vale, mudou-se o seu nome. Ele teve o seu nome mudado quando ele atravessou. Aqui Gênesis 32:30 diz assim, que Jacó atravessou Peniel. Na verdade ele diz, Israel atravessou Peniel. E foi justamente nesta jornada de travessia que ele fez a mudança da sua posição espiritual. O próprio povo de Israel, como hebreu, precisou atravessar o Mar Vermelho para se tornar livre da escravidão. O povo de Israel precisou atravessar o Rio Jordão para conquistar a promessa. Portanto, a carta aos Hebreus é um manual para aqueles que querem atravessar da vida antiga, da vaidade, deixar o orgulho, deixar a soberba, deixar as aflições e angústias desta vida, para aqueles que querem deixar a idolatria e trilhar um novo e vivo caminho em direção à vida superior, à vida melhor, à vida perfeita que Cristo Jesus tem para nós. Ele nos libertou, Colossenses 1:13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a carta aos Hebreus é para todo aquele que quer deixar a vida velha e atravessar para uma vida nova. É aquele que quer deixar um caminho antigo para entrar num novo e vivo caminho. É aquele que quer deixar uma vida inferior para atravessar em direção a uma vida superior que Cristo Jesus tem para nós. Aí eu pergunto a você, você é um bom hebreu, Mário? Mas fomos, aqui o Colossenses diz que nós fomos transportados, mas aí você tem que continuar essa jornada. Nós temos que continuar peregrinando, e é essa a ideia da carta aos Hebreus. Estamos peregrinando em direção ao nosso descanso definitivo, como está previsto no capítulo 4 da carta aos Hebreus. Nós temos que atravessar, como hebreus, temos que trilhar agora, sair do caminho largo, sair do caminho da perdição e atravessar para o caminho que leva à vida, que é estreito, e a porta também é estreita, porque é esse caminho que é novo e que é vivo, mas é que leva para o lugar santíssimo, onde nós nos encontraremos com Deus e podemos entrar com ousadia e com confiança na presença do Senhor. Então, irmãos, essa carta aos Hebreus, apesar dos destinatários serem judeus como nação, como povo, se aplica a nós também, para que nós possamos ter essa consciência de que estamos em uma jornada, de que estamos peregrinando, de que precisamos deixar a velha vida para caminhar em direção à nova vida que esse Jesus, que é superior, que é perfeito e que é eterno, tem para nos oferecer. Essa carta também, aqui já passando para o tópico 2 do estudo, ainda compreendendo o panorama geral da epístola, nós vamos ver que ela também, dentro dessa visão, desse pano geral, dessa observação geral, ela traz muitas exortações que servem, que se aplicam para os nossos dias de hoje. Ao mesmo tempo que esse livro de Hebreus exalta o sacerdócio de Cristo, a sua obra, a sua função, ele registra aqui, e eu trago aqui pelo menos 5 grandes exortações que o autor faz a esses judeus crentes, que também vão se aplicar a nós. Veja só, Hebreus 2, de 1 a 4, ele vai exortar quanto àqueles que estão se desviando da palavra por pura negligência. No capítulo 2 ele diz assim: como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Capítulo 2, versículo 3, veja aí, como escaparemos nós? Depois de ele no capítulo 1 dizer, Cristo é superior, Cristo é a exata expressão de Deus, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é isso, Cristo é aquilo, Cristo é o resplendor da glória de Deus, ele diz assim, trouxe uma salvação eterna. No capítulo 2, verso 13, ele diz, como é que nós vamos escapar? Isso é uma exortação que se aplica a nós. Sabendo de tudo isso,
sabendo desta obra perfeita, sabendo quem é esse sacerdote, sabendo quem é esse Jesus, esse Salvador, como é que nós vamos escapar da justiça de Deus se nós negligenciarmos essa, não é uma pequena salvação, essa tão grande salvação? Irmão, como é que nós vamos escapar da ira vindoura se nós negligenciarmos tudo o que nós já sabemos a respeito de Jesus? Ao mesmo tempo que o Senhor perdoa o tempo da ignorância, também Ele é mais severo com aqueles que têm mais consciência. E hoje, irmãos, nós temos mais luz do que inclusive esses irmãos aqui, que estavam no início da jornada. Hoje nós temos mais conhecimento da palavra de Deus, nós temos pelo menos mais acesso a conhecimento da palavra de Deus. Como é que nós escaparemos da ira de Deus se nós negligenciarmos tamanha salvação? É o que ele diz, é uma das advertências do escritor. No capítulo 3, ele vem trazer uma advertência, capítulo 3, do versículo 7 ao 19, ele traz uma outra grande advertência quanto à incredulidade em razão de corações endurecidos. Aqui é uma advertência para que os irmãos que estão com coração duro, ele diz assim, que se o Espírito do Senhor falar a você, se hoje, veja aqui o versículo 7, capítulo 3, verso 7, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. É uma advertência, irmão, não endureça o seu coração, para que Deus está falando, repetindo. Veja que esse é o último discurso de Deus. Jesus é o último discurso de Deus para revelar a sua salvação. Não virá mais ninguém, não virá mais nada, porque Ele é o último discurso, é a última palavra. Ele já falou por meio dos profetas, Deus já falou por meio dos patriarcas, Deus já falou por meio de todas as maneiras. Deus já falou por meio da criação. Os céus declaram as obras de tuas mãos e o firmamento as obras do teu poder. A criação está falando todo dia que Deus é Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, inclusive diz, olha, os homens são indesculpáveis de dizer, eu não conhecia Deus. Não, porque o que de Deus se pode conhecer é visto naquilo que a criação manifesta, Paulo diz. Então Deus falou de muitas maneiras, e nos últimos dias, se naquele tempo já eram os últimos dias, que dirá hoje? Se Ele está dizendo que nos últimos dias, que já é aqui, por volta do ano 60 depois de Cristo, aqui já eram os últimos dias, que dirá nós hoje, irmãos? Já estamos no final dos últimos dias. Então, é o que ele está dizendo aqui, não endureçam os vossos corações. E essa passagem que ele diz aqui, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. O escritor está fazendo referência justamente aos 12 espias que foram lá, passaram 40 dias espiando a terra e voltaram trazendo um relato mau para o povo. A terra é boa, mas nós não vamos vencer, nós não vamos conseguir, os nossos inimigos, nós somos como gafanhoto aos olhos dos nossos inimigos, e o coração do povo endureceu. Josué, Calebe se levantam, ei irmãos, levantemo-nos, porque o Senhor vai nos dar esses inimigos e nós vamos vencê-los e comê-los como pão. Essa foi a voz de Josué, mas o coração do povo, ao ouvir a voz de Josué e Calebe sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, diz o texto dos Hebreus, que eles endureceram o coração e preferiram ouvir os 10 espias. Não, nós somos gafanhotos. Não, nós não somos nada, nós não vamos vencer. Essa advertência para aquele povo, a consequência foi perecer 40 anos no deserto. E o escritor está trazendo essa advertência para os hebreus dessa época aqui. Olha, hebreus, cuidado, lembram-se daquela geração que ouviu a voz do Espírito Santo e endureceu o coração e pereceu no deserto? Cuidado para que vocês hoje, isso aqui o autor escrevendo, né?
hoje, isso 60 depois de Cristo, cuidado para que vocês hoje, tendo a revelação desse Cristo que é superior, tendo a revelação dessa obra que é perfeita, tendo a revelação de que essa obra é eterna, e vocês estão endurecendo os vossos corações, cuidado, vocês podem perecer nesta peregrinação, assim como eles pereceram no deserto. E essa advertência se aplica a nós, cuidado. O Senhor fala hoje, o Senhor usa seus vasos hoje, usa os seus profetas hoje. Há profeta de Deus ainda nos dias de hoje. E profeta nos dias de hoje não é só aquele que diz assim diz o Senhor. Não, profeta do Senhor é aquele que diz aqui no púlpito, está todas as terças-feiras, toda quarta, toda quinta, todo domingo, todo dia anunciando esta palavra, porque esta palavra é profética. Esta palavra é a verdade. Esta palavra nos revela e nos mostra a exata manifestação de Deus, que é Cristo Jesus, porque tudo, o Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento revela Jesus. Então essa palavra é profética, e você vai endurecer o seu coração quando a palavra for anunciada. É a advertência para os dias de hoje. Eles eram lentos e eram morosos quando escutavam a palavra. Irmãos, esse aqui é um problema sério. As pessoas escutam com os ouvidos, mas são surdos com seus corações. Os tímpanos funcionam até bem, mas o coração é surdo para receber a palavra de Deus, porque muitas vezes nós não ouvimos e não abrimos o nosso interior para escutar e dar ouvidos à palavra de Deus verdadeiramente. Somos lentos. É por isso que ele diz aqui no capítulo 5 e capítulo 6, eu já queria falar de coisas superiores para vocês, mas vocês são lentos ao ouvir a palavra. Eu já queria vos dar alimento sólido, mas vocês ainda precisam de leite, porque vocês são lentos em aplicar a palavra nos vossos corações, nos vossos dia a dia. Então, é uma exortação para nós, irmãos. O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus que temos recebido e ouvido? E isso vai se agravando porque, há a dureza do coração, há a lentidão em ouvir e a morosidade em colocar em prática a palavra de Deus, que gera imaturidade. Como consequência, se despreza a palavra, pecando intencionalmente. Está aí Hebreus capítulo 10, 26 a 39. As pessoas começam a entrar numa rota de pecado intencional. Vou fazer o mal porque eu quero. Eu vou pecar porque eu quero pecar. Por quê? Que muitas pessoas estão nesse estágio? Porque estão com o coração endurecido, porque não dão ouvidos ao que a palavra adverte, são lentos, morosos para aplicar a palavra e são imaturos, e aí desprezam. Então, se está neste cenário, a palavra de Deus não influi e nem contribui, né? Como a gente diz brincando. Não influi e nem contribui. Nunca ouviu essa expressão, não? Porque está tão obstinado, irmão, está tão surdo para a palavra de Deus que não põe em prática. Então, a carta aos Hebreus vem trazer essa advertência. E por último, o último estágio, começa a rejeitar a palavra. Hebreus 12, 25 a 29. Aí é aquele coração que está completamente fechado. Fala e não serve de nada, porque está rejeitando completamente a palavra. Então, se nós não escutarmos, não dermos ouvido à voz de Deus, se formos lentos para aplicar a palavra, negligentes, o coração ficará endurecido. Então, isso certamente nos levará a um esfriamento e certamente nos afastará dos caminhos do Senhor. Para alguém que tem problema em ouvir, a solução de Deus e o remédio que Deus traz é falar e falar. Deus fala o tempo todo. Por isso que ele, ao longo do Antigo Testamento, Deus falou várias vezes ao povo de Israel, e falou, e ele diz, povo de dura cerviz, povo difícil, mas ele estava falou até por meio de jumento, porque ele fala, para tentar romper a dureza do coração do homem, para tentar alcançar. Então, o remédio para alguém que é lento para ouvir, é lerdo,
moroso, incrédulo, é falar. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, a pregação do Evangelho. Por isso que o Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: como é que vão crer se não há quem pregue? Para alguém que tem um coração endurecido, não desista de falar, irmão. Não desista de pregar. Vou desistir desse irmão, já falei, já aconselhei, já tive 300 gabinetes, já sentei. Fale mais um pouco, fale de novo. Uma hora Jesus faz a obra, uma hora Deus quebra, uma hora Deus tira essa dura cerviz e tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Como o profeta Ezequiel falou: e vos darei um coração de carne, um coração que é submisso a mim. Mas como é que isso acontece? Pela pregação, fale. Por isso que Paulo adverte a Timóteo: Timóteo, pregue. Quando, Timóteo? Que você tem que pregar em tempo e em fora de tempo também. Pregue em todos os momentos, fale do amor de Deus, anuncie o amor de Deus, fale constantemente da verdade, e um dia, se Deus assim quiser, Ele vai transformar e vai mudar o coração. Irmão, tive uma experiência esta semana justamente disso. Falava-se para esse irmão, dava testemunho, olha, se reconcilia, Deus vem e faz uma coisa e não precisa mais falar de nada, está todo quebrantado, irmão. Graças a Deus, porque Jesus fala e fala de muitas maneiras, e quando Ele fala, Ele sabe aonde nos tocar. Então não desista de ninguém, não desista de anunciar o Evangelho, não desista de falar: esse irmão é muito coração duro, é cabeça dura. Homem cabeça dura, não tem problema não, Deus é especialista em quebrar a cabeça de quem é cabeça dura. Deus é especialista em amolecer coração, botar suco de abacaxi, botar no cutelo para amaciar o coração até quebrar. Ele faz isso. Ele usa a prova, Ele usa a tribulação, Ele pega tudo, né? Esses churrasquinhos de gato fazem isso. Você come tão macio, não sabe o que você está comendo ali, de tanta química para fazer ficar molezinho aquele colchão duro que você está comendo lá. Deus é especialista em fazer isso conosco. Mas como é que Ele faz isso? Se tiver bocas para falar. É por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: se vocês não falarem, não tem problema, as pedras vão falar, mas eu vou quebrar o coração de quem precisa ter o coração amolecido. Então fale, em tempo, em fora de tempo, anuncie a palavra do Senhor, não desista. Esse aqui já está rejeitando a palavra. Continue falando, irmão, continue falando. Se Jesus não fizesse isso, Ele teria desistido de muitos de seus discípulos. Pedro já tinha sido largado, mas Ele foi lá atrás de Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Na terceira, o Pedrão não aguentou mais, e Pedro é pedra, né? O nome Pedro é pedra. Ele já não estava todo amolecido. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Agora sim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O coração dele foi quebrantado. Por isso que Deus, a sua palavra, o profeta Isaías é um dos que fala sobre isso: coração contrito e um coração quebrantado, Deus não desprezará. Fale da palavra. É isso que o escritor aos Hebreus está falando. Ele está falando, exortando, chamando a atenção dos irmãos, chamando a atenção desses cristãos, porque nós não podemos perder de vista, irmãos, aqui também um contexto histórico. Ele está escrevendo tudo isso, falando do sacrifício de Jesus, porque aqui era por volta do ano 60 depois de Cristo. Os sacrifícios no templo dos animais, como a gente vê em Levítico, estava acontecendo normalmente. O templo de Jerusalém só foi ser destruído no ano 70, quando houve a invasão da cidade de Jerusalém, aniquilou, e aí, a partir de então, é que os sacrifícios de bodes, de animais, foi encerrado. Então, na cabeça daqueles irmãos judeus, eles estavam num conflito. Peraí, mas esse Jesus que nós estamos crendo, não é Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E por que então ainda está havendo sacrifício de animais lá no templo? Não é Ele que é o nosso Salvador? Não é o sangue dele que nos purifica? E por que então que ainda está havendo sacrifício lá no templo para a remissão de pecados, se Ele já nos fez isso de uma vez por todas? Quando você tem esse contexto na mente, você vai entender quando ele escreve no capítulo 9 essa questão. Olha, o sangue de animais não tem capacidade de mudar o coração do homem, mas o sangue de Jesus tem.
porque esses irmãos estão nesse dilema. Espera aí, eu sirvo a Jesus, que é o meu cordeiro, ou eu ainda tenho, como bom judeu que eles eram, ou eu ainda tenho que ir lá oferecer o meu bodezinho, o meu cordeirozinho, a minha pombinha, para remir os meus pecados. Eles estavam nesse dilema, irmãos, você não pode perder esse contexto. Por isso que essa carta fala tanto do sacrifício de Jesus, porque eles estavam nesse dilema. Espera aí, ele é o cordeiro ou ainda temos que continuar oferecendo? Não, ele é o cordeiro imaculado, o seu sangue e o seu sacrifício foi feito de uma vez por todas. E ele não é só o cordeiro, ele é o cordeiro, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o altar do sacrifício, ele é a sala do trono, ele é o véu que foi rasgado, ele é tudo. Se você olhar para o tabernáculo, o átrio, ele é o átrio. Se você olhar para o santo lugar, ele é o santo lugar. Se você entrar no santo lugar e tiver lá dentro a arca da aliança, ele é a arca da aliança, porque ele traz a presença de Deus. Se você olhar para dentro da arca da aliança, lá dentro tem a Torá, tem as 2 tábuas da lei. Ele é as tábuas da lei, porque ele é o verbo vivo de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então ele é tudo, ele é o candelabro que ilumina as nossas vidas, ele é o pão da apropriação que nos sustenta, nos dá força. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida. Ele é a água que está na pia, que o sacerdote lá no átrio, antes de entrar no santo lugar, ele tinha que passar por uma pia de bronze, e Jesus é a pia de bronze. E o sacerdote tinha que passar as suas mãos ali e lavar as suas mãos para entrar no santo lugar, depois de ter oferecido o sacrifício no altar lá fora. E Jesus é essa água, porque ele diz: eu sou a água da vida, quem beber da minha água não terá sede nunca mais, e do seu interior brotarão rios de águas vivas. Aí eu te pergunto, para onde você vai? Por isso que Pedro, sabiamente iluminado pelo Espírito Santo, disse: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E você aí preocupado com o boleto que tu tens que pagar, enquanto que a cédula de dívida que pesava contra ti, esse boleto que ninguém podia pagar, Ele cravou no alto da cruz para te redimir dos teus pecados. Como nós vamos trocar, irmãos, esta obra magnífica, este Jesus superior, por sangue de animais? Era esse o contexto histórico que os hebreus estavam nesse dilema. Meu Deus do céu, e agora? Porque eles eram judeus, irmãos, eles eram israelitas, judeus das tribos de Israel lá, e eles estavam nesse dilema. Nós hoje não temos esse dilema, isso está bem distante de nós, porque hoje não tem mais sacrifício, então está bem distante, mas nos falta entender essa lógica, desta grandiosidade da obra de Jesus, para te fazer entender que Ele é tudo o que você precisa. Se não fosse Ele, irmãos, que seríamos de nós? Estaríamos perdidos, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, separados de Deus, inimigos de Deus. Mas agora, pelo sacrifício de Jesus, não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigos. Paulo, escrevendo aos Efésios, ainda diz o seguinte: que nós temos toda a sorte de bênção reservada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E diz ainda que nós, em Cristo Jesus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos. Então, irmão, tudo o que Ele tem é nosso. Tudo o que Ele é pode ser nosso. Nós podemos ser também. Entenda isso aqui, ó. Isso aqui é forte, você tem que entender. Tudo que Jesus foi, nós podemos ser. Ele diz: as obras que eu fiz, vocês podem fazer obras maiores ainda do que as que eu fiz. Sem mim nada podeis fazer. Nós podemos ser a imagem e semelhança do nosso Criador por meio de Jesus Cristo. Por isso ele diz, o escritor aos Hebreus, em dos capítulos aqui, acho que 2 ou 3, por isso ele se compadece de nós e ele nos chama de irmãos. Jesus te chama de irmão, não é só que não parte do seu irmão, ele é teu irmão, ele é o primogênito de muitos irmãos, ele é a primícia dos que vão ressuscitar, e se ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Então tudo que ele tem, por isso ele diz: Pai, que eles possam vir para onde eu estou, e tudo que eu tenho, que eles possam também
aonde eu estou, eles possam permanecer comigo. Então é isso que nós precisamos entender. E aqui o tópico 3 vai falar desse autoexame necessário. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 9, vai dizer: olha, Deus deseja que o nosso coração esteja vamos ler esse texto, capítulo 13, verso 9 de Hebreus. O escritor vai dizer assim: olha, que os vossos corações estejam confirmados com graça. Já é o final da carta, é o final da epístola. São as exortações finais, capítulo 13, verso 9, ele vai dizer assim, ó: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Teu coração tem que estar firmado na graça de Jesus e não nos alimentos, nas coisas que perecem. É isso que ele diz: esse exame da minha fé, eu estou inabalável, eu estou vivendo de uma forma que o meu coração está confiante. Capítulo 10 vai nos chamar para entrar neste novo e vivo caminho com confiança. Outras versões vêm e nos diz com intrepidez, outra versão vem e diz com ousadia, com coragem, sem temor, com valor, como é? Com valor, sem temor, firme sempre até morrer. Eu acho que é isso, né, pastor Edmar? Ergue o teu pendão bem alto, ou seja, é com valor, com valor, sem temor, entrando no novo e vivo caminho, porque o meu coração está firmado nesta graça, e não firmado nos sacrifícios de animais, nas provisões que Deus pode me dar, nas coisas que eu posso obter por estar na sua presença. Nós temos que estar fundamentado, de pé, com firmeza na nossa jornada. Essa expressão confirmado, ou as suas variações, que significam justamente isso, traz uma ideia de força, traz uma ideia de confiabilidade, de sustentação, de permanência, perseverança. Então, é um livro que nos levará a avaliar se o nosso coração está bem firmado. Irmão, o capítulo 11, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, é para justamente firmar o teu coração, mostrar para você e para nós que o nosso coração, em qualquer circunstância, precisa estar firme no Senhor. Tem um versículo lá, um dos versículos do capítulo 11, que diz assim: pela fé apagaram a chama do fogo. Lá não está dito isso, mas eu pergunto dos irmãos: quem foi que apagou o fogo pela fé? Quem foi que apagou o fogo, que ia ser queimado pelo fogo, mas pela fé ele não foi queimado pelo fogo? Quais foram os servos do Senhor? Ananias. Eu gosto de falar o nome, porque Sadraque, Mesaque e Abednego é o nome que a Babilônia deu para eles. Eu gosto de falar o nome deles mesmo: Ananias, Misael e Azarias, nome do servo do Senhor, que foram para lá e pela fé eles apagaram a força do fogo. Mas teve crente que morreu pelo fogo? Teve crente que morreu queimado na época de Roma, sim ou não? Aí eu pergunto para você: quem é que tem mais fé? Quem morreu queimado ou quem apagou a força do fogo? Pela fé. Porque o que morreu queimado, morreu pela fé, e o que apagou a força do fogo, apagou pela fé. Eu pergunto: qual é a fé mais poderosa? A que teve fé para ser queimado ou a que teve fé para apagar o fogo? Os dois, meu irmão, porque entrar na fornalha de fogo 7 vezes mais quente e não ser queimado é muita fé e confiança em Deus. Mas, meus irmãos, também é uma fé muito poderosa e grande um camarada ser lançado numa fornalha, num fogo, ser queimado nas lareiras a céu aberto e entrar. Eu tenho certeza que muitos daqueles cristãos iram para serem queimados e serviam de estacas vivas e serviam de tochas vivas nas estradas de Roma. Eram empalados, tacavam fogo nos crentes para iluminar as estradas de Roma. E eu tenho certeza que esses irmãos iam lá confiando e cantando, celebrando a Deus. Pode queimar, meu irmão, pode tacar fogo, que é melhor ainda, que eu já vou ver o meu Senhor. Então, irmão, é muita fé também. Então veja só,
Se você está no fogo, Ele pode te livrar. E a declaração de Ananias, Misael e Azarias foi essa: eu sei que o meu Deus tem poder para me livrar do fogo, mas se Ele não me livrar, ainda assim eu não vou deixar, não vou abandoná-lo. E foram, e Deus quis: eu quero te livrar do fogo, para mostrar que eu sou o Deus que apaga o fogo. Afinal de contas, Ele é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo, nosso Deus queima. Daniel capítulo 9 diz que o trono do Senhor, embaixo dele tem umas rodas de fogo flamejante, e sai do trono do Senhor um rio de fogo. Irmão, se você não for crente, e nós somos crente pentecostal, assembleiano, Assembleia de Deus do Brasil, você tem que estar cheio do fogo, irmão. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque foi esta obra que Jesus veio fazer em nós. Para que ficar morto dentro das calças? Crente morto dentro das calças. Se tem um sacrifício superior, se tem um sacerdote superior, se tem um sacerdote que está intercedendo dioturnamente, eternamente, à destra da majestade, clamando, intercedendo por você. Deus, livra ele do fogo. Deus, ajuda ele a ser queimado pelo fogo, a não negar a fé. Deixa ele morrer, Jesus, mas ele não vai negar a fé, porque eu estou intercedendo por ti. Ele é Deus de fogo, Ele é Deus de glória, Ele é Deus que faz isso por nós. Ficai lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E diz a palavra do Senhor que naquele dia, línguas como de fogo desceu no meio de cada um. E era uma língua para cada um, irmão. Diz o texto de Atos, que era uma língua de fogo na cabeça de cada um dos 120 apóstolos. Tem uma língua, tem um fogo para cada um de nós, porque Jesus abriu esse véu e rasgou para que a gente pudesse entrar com ousadia. O anjo do Senhor pode fazer como fez com Isaías: perdoa-me, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de povo de lábios impuros também. Não tem problema, porque o nosso intercessor e sacerdote, ele pode ir lá e purificar os teus lábios. Seja puro. E agora o profeta vai, se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque Ele pode te purificar. O seu sacrifício é poderoso para te purificar. Se examine. A carta aos Hebreus vai trazer a nós esta avaliação sendo necessária. Eu estou andando nesse novo e vivo caminho com esta fé, com esta confiança de que esse meu Deus pode fechar a boca dos leões, pode fazer o que for. Diz o texto lá, eu pergunto, o capítulo 11 ainda nesse tema: uns apagaram a força do fogo, mas diz lá que outros foram cerrados ao meio. Quem tem mais fé, o que apagou o fogo ou que foi cerrado ao meio? E se Deus quiser te levar para você ser cerrado ao meio, a tua fé está nesse Salvador Jesus Cristo superior, para que você resista e subsista e vença essa adversidade? Nós temos que caminhar e fazer as declarações desses homens, esses homens de fé, essas mulheres de fé, que está no capítulo 11, vem para nos ensinar e para que nós possamos avaliar e examinar a nossa fé. Estamos firmados na graça do Senhor? E por último, essa carta nos traz uma expectativa de eternidade. Ela nos fala de futuro, ela nos fala de destino. Se nós somos hebreus, se nós somos daqueles que atravessam, então a carta nos aponta para o descanso onde nós estamos pretendendo chegar, para onde nós estamos atravessando, caminhando em direção à eternidade. Olha o que ele diz, ele fala várias e várias vezes, o autor declara que ele está falando sobre o mundo que há de vir, Hebreus 2:5, ele fala de um tempo em que os cristãos reinarão com Jesus. Ele também apresenta que nós somos herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus. Ele fala que nós teremos parte na promessa da eterna herança. Então, irmãos, nós somos aqui, capítulo 11, versículo 13, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqui não é o nosso lugar de descanso, aqui não é o nosso lugar de repouso. Vamos atravessar, vamos pegar, e é esse novo e vivo caminho que nós precisamos pegar para entrar neste descanso eterno que Deus tem para nós, e esta expectativa de eternidade, como está aqui, Hebreus capítulo 11, verso 10,
falando ainda dos heróis da fé, falando de Abraão, ele diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Essa cidade que tem fundamentos só vai ser revelada. Abraão não viu, mas pela fé ele caminhava, ele atravessava, ele era um hebreu, ele era um peregrino que caminhava mesmo sem ver, crendo que ele estava caminhando em direção a esta cidade que tem fundamentos. Pela fé, Moisés abriu mão dos tesouros e prazeres do Egito, porque ele contemplava o galardão eterno que Deus tem. Então veja, se nós perdermos de vista o mundo vindouro, a eternidade, nós vamos negociar as coisas de Deus aqui nesta terra, irmão. Nós vamos negociar a nossa fé. Quando eu perco de vista o que Deus tem para mim, isso aqui tudo para mim passa a ser a única realidade. Se eu me esqueço que tem uma vida eterna, um galardão para nós, se eu me esqueço disso, então a vida aqui só vale o que eu estou vivendo aqui, e eu tenho uma fé vacilante, vou ter uma fé que não vai subsistir. Mas estes homens e essas mulheres, por fé, viveram na verdade no tempo futuro. Eram homens que viviam hoje com os pés na terra, mas a cabeça na eternidade. Caminhavam com os pés neste solo, mas o coração andava nos céus. É isso que Deus precisa fazer conosco, irmãos. Fazer com que o nosso coração esteja conectado com os céus, que a nossa mente seja ligada aos céus, que nós estejamos conectados com essa eterna promessa, com essa eterna aliança, com esta eterna salvação que foi outorgada e concedida por Jesus às nossas vidas. Não perca de vista essa expectativa de eternidade na nossa jornada. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Este é um panorama geral da carta aos Hebreus. Nós vamos caminhar, procurar aprender a andar e a caminhar neste novo e vivo caminho, e que o Senhor nos ajude a atravessar, deixando uma velha vida, deixando a idolatria, deixando o passado de erro. Por isso que Paulo atravessou. E você pode ver que na palavra de Deus, se você começar a pesquisar e a refletir, Deus pegava as pessoas num trajeto. Paulo estava atravessando de Jerusalém para Damasco, e na jornada o Senhor Jesus aparece: Paulo, por que tu me persegues? Foi numa travessia, foi numa jornada que ele se encontrou com Jesus, e aí ele pôde dizer mais na frente: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu estou atravessando para alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O pastor Jacó quer até cantar esse louvor. Mas você está caminhando, irmão. Vamos ficar de pé. Deixa Deus acender a chama no teu coração. Não deixa a chama da tribulação te chamuscar. Deixa o fogo do Espírito te incendiar, e você vai ver. Olha só, se o fogo do Espírito for mais forte na tua vida, ele vai apagar o fogo da tribulação. Seja você cheio, uma labareda de fogo. Deixa o Espírito Santo te revestir. Deixa o Espírito, não importa se é criança, menino, jovem, meia idade, velho, Deus quer nos revestir. Jesus quer nos levar para entrar nessa jornada de intimidade com Ele. Vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor nos ajude a aprender isto e a receber esta palavra e a pormos em prática esses ensinamentos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti agora, pedindo para as nossas vidas a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor. Senhor, ajuda-nos a compreender a grandiosidade da Tua obra, Senhor, a superioridade da Tua pessoa, Jesus, porque Tu és maior do que os anjos, Tu és maior do que os profetas, Tu és maior do que Moisés, Tu és maior do que tudo, Senhor. Teu sacrifício é superior, Teu sacrifício é perfeito, o Teu sacrifício é eterno. Senhor, não nos deixe esquecer desta grandiosidade que Tu vieste fazer por nós. Senhor Jesus, vai tocando os corações, vai enchendo agora as nossas vidas, Pai, nos enchendo de fé,
nos enchendo, Senhor, de confiança. Firma o nosso coração, a Tua palavra, Senhor, e em Ti, Jesus, sejas Tu aquele que governe em nossos corações. Nós não queremos ser lerdos, nós não queremos ser lentos ao ouvir a Tua palavra, mas nós queremos ser operosos praticantes da Tua palavra, Senhor, colocar em prática o que o Senhor tem nos exortado, o que o Senhor tem nos advertido, o que o Senhor tem nos apontado, Senhor, por meio dos Teus servos, Senhor, e o Teu último discurso foi feito por meio do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. Esta é a Tua palavra mais eloquente, esta, Senhor, é a maior prova do Teu amor, foi a manifestação da Tua exata expressão em Cristo Jesus, como Tu mesmo declaraste, Jesus: quem vê a mim, vê ao Pai. Nós queremos nesta noite Te ver, Jesus, nós queremos nesta noite contemplar a Tua beleza, contemplar a Tua face, olhar para Ti, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, tira a dureza do nosso coração, quebranta, Jesus, quebranta, quebra, Senhor, quebra o coração de pedra, quebra o coração endurecido. Senhor, derrama chuva sobre o coração, Senhor, arenoso, sobre o coração que está em um deserto. Senhor, derrama chuva, faz frutificar a Tua palavra em nossas vidas nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a prosseguir, a entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho que foi aberto, que foi rasgado por entre o véu, pelo sangue, pela Tua carne machucada, pelo Teu sangue derramado. Hoje, Senhor, nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos, porque Tu és a água, Tu és o pão, Tu és o alimento das nossas vidas, Tu és o candelabro, Tu és a arca da aliança, Tu és a presença de Deus em nossas vidas, e nós somos o Teu tabernáculo. Jesus, faz morada em nós, faz morada em nossas vidas. Senhor, reaviva agora, Senhor. Nós profetizamos agora, se porventura os vales estão secos, Senhor, Senhor, a estes ossos, assim como o profeta, nós declaramos, Senhor, traz a vida, traz a existência, Senhor, aquele que está, Senhor, completamente destruído, com a fé vacilante, perdida, nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, Tu venhas ao nosso encontro, que Tu venhas ao nosso encontro, tocando em nossas vidas. De Ti precisamos, Senhor, de Ti precisamos, ó Deus, queremos Te enxergar, queremos viver. Ajuda-nos a ter fé para apagar o fogo, a ter fé para ser queimado pelo fogo, se necessário, Senhor, a ter fé para fechar a boca dos leões, mas também a ter fé para permitir-se ser partido ao meio, Senhor, porque a Tua palavra, o escritor já nos revelou, estes homens e essas mulheres não eram dignos deste mundo, porque verdadeiramente nós não somos deste mundo, nós pertencemos ao reino de Deus, nós pertencemos ao reino superior, que és Tu, Jesus. Assim nós clamamos a Ti, Pai, acende e incendeia, reaviva-nos, Senhor, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, para que nós possamos atravessar para aquilo que o Senhor tem para nós, deixar a velha vida, deixar a velha consciência, deixar, Senhor, as velhas convicções, velhos paradigmas, e verdadeiramente nós possamos atravessar para o lado que o Senhor pode fazer tudo em nossas vidas, para o lado da obediência, para o lado do temor, para o lado da confiança, para o lado da intimidade do Senhor, porque a intimidade do Senhor é para poucos, a intimidade do Senhor é para aqueles que Te amam e para aqueles que Te temem. Por isso, nesta noite, ajuda-nos, ó Deus, é o que nós clamamos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.